Olá, Francisco Milanês, bem-vindo ao Sobrevivência. Oi, Everton. Tudo bem contigo? É um prazer, mais um Sobrevivência aí. Bacana, olha, esse Sobrevivência de hoje 6 de outubro, Sobrevivência gravado, né, nós tivemos que gravar ele antecipado, e hoje a pauta, então, do nosso programa aqui é sobre alimentação para a sobrevivência. Nosso programa está sendo retransmitido. Está sendo retransmitido pela Rádio Ipanema Comunitária, também pela Rede Soberania e pelo Brasil de Fato RS, nossos parceiros aqui do Sobrevivência. Muito obrigado pela companhia de vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais da HPAM, pelo Facebook, também pelo YouTube. Lembre-se de se inscrever nos nossos canais aqui, deixar seu like depois no vídeo, se você gostou deste programa. Hoje nós vamos falar, então, Milanês, vou deixar para ti apresentar nossas convidadas de hoje, eu acho que tu conhece elas muito bem, para que vão falar conosco aqui sobre esse tema tão importante que é a alimentação para a sobrevivência nesta semana, né, que antecede aí a semana e o Dia Mundial da Alimentação. Então, vamos tratar do tema talvez o mais importante para a espécie humana, né? Porque com certeza o mais importante para todas as espécies é o equilíbrio planetário, mas um tema que está totalmente ligado é a alimentação. E para tratar desse tema, que é tão essencial para a nossa sobrevivência, nós vamos contar com duas pessoas maravilhosas, no sentido, a doutora Rita Cuervo, que é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também do Instituto Porto Alegre, o IPA, né, da nutrição, e que fez trabalho, seu doutorado, também sobre a Feira Agroecológica do Bonfim, né, e tem muito para nos falar. E a Ana Milanês... Já está aqui, né, Milanês, na tela com a gente, já está aqui na live. Bem-vinda, Rita. Tudo bem? Obrigada. Bem-vinda, Rita. Feliz de estar aqui. Legal. Bem. E a Ana Milanês, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome que eu, embora não sei de onde que ela tirou esse sobrenome, mas de qualquer forma ela trabalha... Ela está meio parecida contigo, Milanês. Tu achasse? Boa, isso é bom para mim. Para ela, acho que não tanto. Mas ela trabalha, é bióloga, é especializada em saúde pública, coletiva, e trabalha, morou no Peru e trabalha desde lá com alimentação, com assessoria de alimentação, de amamentação, desculpe, infantil, né? Então, nós vamos apresentar esses dois aspectos importantíssimos da alimentação e o que eles têm a ver com a sobrevivência, com o planeta e com a saúde das pessoas. Tá certo, tá lançado aí então o desafio inicial. Vamos começar com a Rita falando de forma ampla, Rita, nesse nosso tema, assim, alimentação para a sobrevivência. Importância da alimentação para a sobrevivência. Contigo. Bom, então, quando a gente pensa, né, na questão alimentar, ela é tão ampla e tão complexa. Porque a gente fala muito numa alimentação saudável, adequada, mas o que é de fato uma alimentação saudável, né? Então tem muitas dimensões envolvidas. A dimensão sociocultural, né? Porque ela pode ser diferente dependendo da cultura das nações. Ela tem que ser com qualidade biológica, né? Ela tem que ter os nutrientes essenciais para a vida. E isso muda conforme o ciclo da vida humana, né? Muito diferente uma criança, um bebê, de um adulto. Então, são outras necessidades, né? A questão econômica é fundamental. E a gente está vivendo agora na pandemia uma questão tão delicada, né? Já antes até da pandemia, nós estamos voltando para a questão do mapa da fome, o Brasil voltou. Então, está aumentando a questão da fome, da desnutrição, e ao mesmo tempo a gente tem, né, um excesso de peso, em grande parte, mais do que metade da população brasileira tem excesso de peso, né, obesidade está dentro do excesso de peso, e tem a dimensão ambiental,
né? Então, assim, uma alimentação adequada é uma alimentação que respeita o ambiente. É um alimento que é produzido de acordo, né, com as necessidades e com a potência daquele ambiente, né? Não adianta a gente querer produzir de forma que dure para sempre, se a gente produzir com veneno, né? Monoculturas, isso tem uma consequência seríssima, que é a questão da mudança climática. Então, hoje a gente fala muito, né? Tem estudos mostrando a questão da sindemia global. O que é a sindemia global? É o acontecimento ao mesmo tempo de epidemias, a epidemia da obesidade, da desnutrição, da fome e a mudança climática, e uma interfere na outra. Então, é mais do que urgente se pensar alimentação adequada, se pensando num sistema alimentar adequado, né, sustentável, pensando nas futuras gerações. Isso é saudável, né? Não é só pensar na questão nutricional, não. Perfeito, perfeito. Bom, e toda a alimentação, né, para nós, seres humanos, mamíferos de uma forma geral, né, Milanesa, começa pela amamentação, né? Aninha, amamentação para a sobrevivência, contigo. Vamos abrir teu áudio, peraí. Agora sim. Oi, Everton, é um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que são meus mentores, né? E realmente, assim, a amamentação, ela é para mim um ponto de encontro de muitas questões, de muitas oportunidades, né? Já é sabido que essa fase da vida é uma fase muito, muito importante, os primeiros 1000 dias. E como a gente nasce, como a gente recebe, né, as pessoas, porque os bebês, eles são as pessoas, né? Então, o começo da vida é muito importante, e esse início da alimentação também é muito, muito importante. Então, a amamentação, ela vem assim como uma oportunidade, né, de começar bem a vida. É incomparável a qualidade desse alimento, falando em termos biológicos, mas também, assim como a Rita comentou, não é um viés apenas biológico. Ele tem um viés social, cultural, econômico. Então, quando essa opção ela é viabilizada, ela não é só bom para aquela dupla, mãe e bebê. Ela é bom para todo mundo. Por isso que a gente pode afirmar que o aleitamento materno é sustentável, porque é uma escolha feita no âmbito daquela família, né, no contexto, nas possibilidades daquela dupla, mas ela vai impactar a saúde de todo o planeta, de todo mundo, né, daquela mulher. Então, a mulher que amamenta, ela é protegida, né, a saúde dela fica mais protegida em relação a doenças como câncer, de ovário e de útero, né, desbalances hormonais. A criança em si também vai ser protegida. Nós temos estudos bem extensos, bem significativos e bastante divulgados, assim, como a última pesquisa que também participou o pessoal de Pelotas, de 2017, que fala, assim, que todos os benefícios extremamente significativos na vida do bebê e até a vida adulta, como melhor desempenho econômico, desenvolvimento cognitivo, quanto mais tempo. Então, assim, tem um viés muito importante para esse bebê, para essa mãe, mas também para a família, economicamente, por exemplo, né, que vai deixar de desembolsar grandes quantidades de dinheiro para poder comprar os substitutos, né, inclusive os aparatos com os quais a gente tem que oferecer o substituto para a criança, né, o leite materno, ele dispensa embalagens, então ele não produz lixo nenhum, não produz gastos nenhum virtuais, né, porque sim, essa mãe precisa estar alimentada. Mas também, então, ele deixa de contaminar a natureza, porque ele não é produzido numa indústria, né. Então, é uma opção que, quando viabilizada, beneficia a todo o planeta, todo mundo sai ganhando. Ana, explica um pouquinho para nós, porque eu acho que é bem importante. As pessoas pensam assim, eu vou ter um nenê, aí quando ele nascer, eu começar a amamentar, eu vou cuidar da alimentação.
para que, se eu comer alimentos orgânicos, eu vou estar produzindo um leite orgânico. Mas a criança, desde a concepção, está sendo alimentada pela mãe, embora não pelo leite. E ela já, a formação dela, então eu queria que tu explicasse o que é esses 1000 dias que tu falaste. Quando é que eles contam esses 1000 dias? Uhum. Bom, então, assim, como a gente está falando hoje de alimentação, né, é muito, muito importante como essa mãe teve a oportunidade de se alimentar durante a vida, né, tanto na questão nutricional, que é o primeiro que a gente pensa, né, dos nutrientes, que são as pecinhas de Lego que vão formar o nosso corpo e o corpo do bebê, mas também indo muito além, ou seja, alimentos não contaminados, eles não contêm outros químicos que, em vez de ser pecinhas de Lego que montam o nosso corpo, eles são venenos que desmontam o nosso corpo, que atrapalham a formação do corpo. Então, se essa mãe teve acesso a alimentos naturais, orgânicos, ecológicos, ela vai estar menos exposta e expondo menos a esse bebê a mutações genéticas, por exemplo, né? Então, assim, os venenos, os químicos que a gente está exposto, eles também vão ser risco para a formação, porque pensa que um nenezinho lá se formando dentro da barriga é uma constante reprodução celular, então cada vez que a célula se reproduz, tem tudo uma chance de dar errado, né? Então, quanto menos a gente expõe essas células, esse bebê em formação a químicos, né, industriais, a venenos, a tóxicos, mais protegido, mais segura vai ser essa formação. Então, a alimentação da mãe protege o bebê, né? Embora nós saibamos que a natureza vai priorizar sempre a cria. Então, a mãe pode estar até subnutrida, que o corpo vai enviar os nutrientes para o bebezinho. Mas o corpo não consegue proteger, muitas vezes, o bebezinho dos venenos e dos tóxicos, né? Porque eles passam pela placenta. Então, a alimentação da mãe vai ser muito definitiva para o desenvolvimento intrauterino. E depois que esse bebê nascer, a alimentação da mãe vai também ser substrato para repor os nutrientes do corpo dessa mãe, que está usando o seu próprio corpo para produzir o alimento do bebê. Então, são escolhas que são muito importantes, e a gente tem sempre que entender que essas escolhas não são só individuais, porque eu posso ter toda a melhor intenção de me alimentar bem e não ter acesso, né? Então, também é uma questão social, uma questão política, ela não é só uma questão individual. Quando a gente tem opções, quando a gente está numa situação de igualdade, né, e de sustentabilidade, aí a gente tem individualidade. Antes disso, a gente não é livre. Pode achar que é, mas não é. Então, assim, é muito interessante a gente pensar isso como sociedade. Não só entender as coisas como indivíduos, mas entender que, como sociedade, a gente tem uma responsabilidade com essa geração, com esses bebês, desde a formação deles. Quanto a gente está disponibilizando para as famílias que estão em reprodução, né, que estão produzindo mais seres humanos, os recursos para crescer saudável, né, para chegar aqui saudáveis. Então, é isso que a gente pode pensar, né? Nesse ponto, Rita, eu queria que tu falasse um pouquinho. A alimentação, ela é um direito humano, universal, mas nem todo mundo tem acesso a uma alimentação e principalmente a uma alimentação de qualidade. Eu acho que menos ainda acesso a uma alimentação de qualidade. Como é que tu vê essa questão, principalmente em relação também à disponibilidade muito grande que tem no mercado, nos supermercados, dos alimentos ultraprocessados e que tem pouca informação para a comunidade de forma geral? É bem importante isso, Everton. Na verdade, é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Hoje, o sistema hegemônico alimentar que nós temos é o da industrialização excessiva dos alimentos, né? Então, acho que é importante dizer excessiva, porque a gente tem, né, em grande parte, os ultraprocessados, que são aquelas formulações industriais feitas de substâncias extraídas de alimentos e muitas vezes acrescidos de substâncias químicas, né? Os corantes, enfim, todas essas substâncias usadas em alimentos. E o que acontece, né? Então, essa relação desses alimentos tem aumentado desde a década de 40 muito, né? E os últimos anos de forma bastante acentuada. E são alimentos baratos,
mas não são baratos, né? Porque geram um custo altíssimo, ambiental, que não se fala, que não é embutido, um custo de saúde para a população, né? Então é mais do que urgente, é uma questão de sobrevivência, a gente repensar os sistemas alimentares, que é todo o caminho do alimento, da produção até o consumo, né? E aí a gente tem muitos desafios dentro dessa mudança, né, dos sistemas alimentares. O que a gente tem hoje, né, todos sabemos aí, principalmente quem está na luta ambiental sabe, a questão da liberação dos agrotóxicos, que a GAPAN é pioneira e luta, né, contra essa questão. Só o ano passado foram 476 liberados, esse ano, até onde eu sei, 150 novos agrotóxicos. Isso não produz um alimento saudável, né? Isso fere, inclusive, a questão da segurança alimentar nutricional, que é o acesso a todas as pessoas de uma alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, de forma permanente e regular, sem que com isso a gente deixe de ter acesso a outras necessidades essenciais, como educação, moradia, entre outras, né? Então a gente vive hoje insegurança alimentar, né, por uma grande parcela da população brasileira. Acabou de sair um relatório do IBGE, que é a pesquisa de orçamento familiar, mostrando o quanto a população brasileira sofre de insegurança alimentar, né? Ou seja, não tem esse acesso permanente e regular de alimentos de qualidade em quantidade suficiente. Se a gente pensar, né, que o que a gente mais encontra são os ultraprocessados, os alimentos com veneno, com certeza isso não é qualidade para sobrevivência, para que a gente tenha uma vida digna, que só pelo fato de ter nascido, qualquer pessoa tem direito à alimentação, né? E esse direito, ele não é um direito universal, né, inalienável, ou seja, todos têm esse direito. E a gente não vê isso hoje na nossa sociedade, né? Então, realmente, assim, é uma luta, né, de todos. A gente tem que fazer um ativismo, né, junto com a questão ambiental, um ativismo ambiental, que é o ativismo alimentar, que está junto, com certeza, a GAPAN sempre se envolveu, né, mais do que nunca, porque a gente está tendo uma série de ataques, né, a várias conquistas que nós tivemos no nosso país, entre elas a questão da segurança alimentar nutricional. A gente tem um guia alimentar para a população brasileira, que é fantástico. O nosso guia, ele é modelo para o mundo inteiro, né, e é um guia que traz, na verdade, uma briga, de certa forma, com a indústria, porque o guia tem como regra de ouro o seguinte: fazer da alimentação os alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, aqueles que a gente compra em feira, né, a base da nossa alimentação, né, e evitar o ultraprocessado. Então, o guia faz isso, ele compra essa briga, né. E outra coisa que eu acho muito linda que o guia traz, que é a questão de resgatar as nossas habilidades culinárias, né? A gente vê hoje muitas pessoas não sabem mais cozinhar, não tem essa relação com o alimento, né? De escolher, de preparar, de fazer toda essa transformação, né? Que a gente tinha no passado. Então, assim, resgatar isso. E com certeza, junto com essa orientação do guia, ele traz a questão de respeitar a cultura, e esse alimento ele tem que ser produzido de forma sustentável, ou seja, não tem outro caminho além da agroecologia, né? E também o guia fala muito assim, para a gente consumir os alimentos, comprar os alimentos nas feiras. Olha que coisa legal, que são as cadeias curtas de alimento, né? Então, o guia é fantástico. Quem não conhece, é só baixar em PDF, ele está disponível, ele é para a população brasileira, ele não é para profissionais da saúde, né? Uma coisa assim, acho que entra muito nessa questão de ativismo ambiental, o guia está dentro disso, né? Ativismo pela alimentação saudável. E o guia não... Diga-me, Danilo. Rita, tu disseste que a alimentação de base agroecológica é a única, realmente, que pode garantir a sobrevivência do planeta, né? Mas eu queria que tu explicasse, porque muita gente diz, então
alimento agroecológico é caro, e aí então só a elite e a classe média intelectualizada que pode usar. Eu queria que tu falasse sobre o PAA e o PNAE, que foram iniciativas que existiram para dar, porque eu entendo, eu queria ouvir a tua opinião, que não existe nenhuma parte da população que mereça mais comer alimentos agroecológicos do que aqueles mais carentes, pois eles precisam de mais cuidado e melhor alimentação, né? Mas eu queria que tu falasse sobre esses programas, o risco deles, e o risco também está sofrendo o guia alimentar, que recentemente foi atacado, né? Sim. É bem importante também essa questão, né? Porque a gente fala agora dessa luta, do guia, da agroecologia, mas isso é uma construção histórica no nosso país, né? Então, o Programa Nacional de Alimentação do Escolar, o PNAE, ele é um programa da década de 50. Ele foi sendo reformulado, né? E a última reformulação é bem interessante, porque diz o seguinte, que as escolas devem comprar 30% dos recursos deve ser da agricultura familiar, né? Não fala em base, de preferência, base agroecológica. Então, assim, a gente vê escolas situadas em regiões de grande vulnerabilidade social, recebendo alimentos agroecológicos, né? Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de política pública que garanta esse acesso a quem não teria acesso de outra forma, né? Então, assim, isso é importantíssimo, isso não surge do nada, né? Essa luta já começa na década de 40 no nosso país. E aí eu preciso falar de uma pessoa que foi o Josué de Castro, né? Que falou pela primeira vez que a fome não era um problema natural, né? A fome no Nordeste, porque ele era nordestino, ela não acontecia por causa da seca. A fome era um problema construído pelos homens, né, pelos seres humanos, pela sociedade. Então, isso deveria ser reparado com políticas públicas. Então, isso é fundamental, né? E esses programas e políticas, o PAA, o Programa de Compras da Agricultura Familiar, né? Isso tem muito até o ano passado, né, um apoio, uma organização do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a participação da sociedade civil, dos governos, para a decisão de ações, políticas e programas voltados à segurança alimentar e nutricional. Infelizmente, foi a primeira medida, no dia 1º de janeiro de 2019, esse governo que está agora extingue o CONSEA Nacional, ou seja, deixou bem claro que a questão da alimentação não era de interesse desse governo, né? Mas o que acontece, né? O bonito disso é que a sociedade civil não se mixa, né? Nós temos um CONSEA aqui no Rio Grande do Sul super atuante, né? Agora, no momento da pandemia, né, com várias ações na cidade, levando alimentos, né, à população que está sem recurso, que está sofrendo insegurança alimentar. Então, a gente tem, assim, esse movimento, né, da sociedade por trás, na verdade, não se mexendo por esse desmonte que está acontecendo agora no nosso país. Então, assim como a Agapan, né, também luta e não se mexa pelas questões que a gente está vendo aí de desmonte dos horrores na questão ambiental. Tá certo. Nós estamos chegando aqui à metade do nosso programa de hoje, né? Lembrando que esse programa foi gravado e nós estamos transmitindo aqui através dos canais da Agapan no YouTube, no Facebook e também com retransmissão da Rádio Ipanema Comunitária, da Rede Soberania e Brasil de Fato RS. Eu queria trazer mais uma pergunta agora para a Ana, em relação à amamentação, lembrando também, né, que nós estamos agora já no Outubro Rosa, que é o mês também do câncer de mama, que se fala sobre a conscientização, né, para combate ao câncer de mama. E quando nós estamos falando de alimentos com venenos, como a Rita falou agora há pouco, os alimentos envenenados, os não orgânicos, eu queria te perguntar, Aninha, se a alimentação tradicional que a gente conhece, que é a alimentação ainda com base em produção com venenos agrícolas, se ela pode ser transmitida de mãe para filho.
Então, Everton, essa pergunta é muito interessante, muito legal, assim, porque a gente tem que tentar entender, né? Assim como eu trabalho com meus alunos de colégio, né? Entender o que significa a gente estar se alimentando. Então, o corpo humano, ele está sempre se produzindo para se manter, né? Então, a célula que a gente teve quando a gente era pequeno, ano passado, já não existe mais. A gente se reconstrói todo o tempo, né? Então, o corpo de uma mulher gestante, ele vai usar os nutrientes e os elementos que ele consome para se construir, para construir o corpinho do bebê. Idealmente, a gente mandaria todos esses nutrientes, essas pecinhas, para ser montado lá dentro do útero, através da placenta. Antes da formação da placenta, é por difusão mesmo. E aí, só que essa placenta, ela não está programada evolutivamente para filtrar algumas coisas. Então, nesses milhões de anos em que a gente vem evoluindo, não existia algum tipo de moléculas que são lipossolúveis, moléculas que conseguem passar nessa barreira. Então, elas vão passar pela barreira, então a placenta não vai conseguir proteger esses bebês, e a gente sabe que muitas dessas moléculas são cancerígenas, né, ou outros efeitos metabólicos ou genéticos. Então, evidentemente, esses bebês, eles vão estar expostos, né? Inclusive, nós temos notícias de ser encontrado no próprio leite materno agrotóxicos, ou seja, o agrotóxico chegar lá no leite que o bebezinho vai receber. E aí eu faço um parêntese bem importante, né? Porque pode vir alguém da indústria e pegar essa notícia e dizer assim, leite materno da região tal está contaminado, né? Então, o melhor alimento para essas crianças não é esse leite materno, é esse outro leite ultraprocessado. Só que a gente tem que, então, fazer a população refletir, né? Se esse agrotóxico chegou no leite materno dessa mãe, ele está no corpo dessa mãe, ele está na água dessa região, ele está na terra, nos alimentos, então provavelmente ele também está na vaca que forçosamente doa o seu leite para a indústria depois fazer o ultraprocessamento, né? Então, assim, se nós estamos expostos, estamos todos expostos. Isso não é argumento para deixar o leite materno de lado. Mas nós sabemos, assim, que metais pesados também passam, se acumulam. Então, é muito importante a gente pegar uma notícia dessas e entender a vulnerabilidade. Porque, finalmente, nós todos, seres vivos que existimos aqui, somos feitos das mesmas coisas. E essas coisas químicas estão o tempo todo interagindo. Só que a gente vem evoluindo, interagindo com certos tipos de moléculas orgânicas. E, de repente, surgem esses químicos que são interações novas. E o que eles produzem? Resultados novos, que são as mutações. E são os cânceres. Então, por que será que atualmente nós temos epidemia de doenças genéticas, né, de câncer e de doenças metabólicas, que é a obesidade, a diabetes? Porque se não está fazendo uma mutação e sobrecarregando esse organismo, está fazendo esse organismo gastar todo o tempo, energia em se descontaminar. Quando consegue, né? Porque finalmente vai se acumular em algum lugar do corpo esses químicos. Então, assim, a alimentação da mãe, do bebê, ela está sempre inserida naquele contexto ambiental. Nós não estamos fora, nós não somos não natureza, né? Somos natureza. Então, estamos expostos. E as escolhas que a gente faz afetam a todos. Mas também, o mais importante é o que está disponível para ser escolhido. E dessas ironias da vida a gente pode observar, né? Muitas vezes as famílias mais contaminadas são as famílias que estão produzindo os alimentos. São as mulheres do campo. Então, assim, é uma coisa muito triste a cultura que se criou dessa agricultura tóxica. É muito triste, muito perigosa e é importante, muito, muito importante essa nossa conversa de hoje, né? Para trazer para o senso comum, identificar isso, identificar que não é viável para a nossa sobrevivência de todos continuar nos expondo dessa maneira, continuar colocando milhões de anos de evolução na mão,
né, desses tóxicos que podem destruir tudo que foi construído. Então, assim, o leite materno é o alimento ideal para o ser humano, porque ele não é só um pacotinho de nutrientes, né? Ele vai trazer uma série de outros elementos biológicos que não tem em nenhum outro lugar. Então, ele vai trazer células vivas, né? Que são defesa do corpo, macrófitos, que são capazes de englobar e destruir micro-organismos. Ele vai trazer anticorpos, né? Ele vai trazer, inclusive, células-tronco, que são capazes de viajar pelo corpo da mãe e corpo do bebê, reconstruindo algum tecido que está alterado. Então, assim, cada dia aumenta a lista dos elementos biológicos que estão disponíveis nessa maravilha, estratégia genética nossa dos mamíferos. Mas nós precisamos ter consciência. Somos mamíferos, somos natureza, mas estamos sujeitos a uma cultura. E se a gente não repensar essa cultura, ela vai ser contra nós, porque ela é uma cultura que, infelizmente, é pautada pelo mercado. Não é pautada pela nossa natureza biológica. Porque se toda mãe tivesse a oportunidade de se conectar com a sua biologia, com a sua natureza, ao engravidar, ia perceber que o desejo não é pelo ultraprocessado. O desejo é, como eu senti, por exemplo, abrir a geladeira e, ai, preciso comer um aipo, né? Ou tem gente até que tem desejo de comer terra quando tá grávida. Mas, assim, ó, é interessante a gente pensar se o meu desejo é o desejo do meu corpo ou é o desejo pautado pelo mercado, né? É pautado pela cultura. Então, a gente precisa se entender como um ser biológico, natural e também cultural. E nós, como formadores de opinião, pessoas que trabalhamos na saúde, né, precisamos trazer para o público em geral, compreender a importância dessas escolhas e como a gente tem que mover as nossas escolhas em função do que é sustentável, bom para mim, bom para todo mundo, né? E não cair no erro de estar sendo guiado e manipulado, achando que sou livre, escolhendo o que o mercado dita, né? Então, para mim, me pareceu absurdo essa briga que houve agora com o Guia Alimentar, que a Rita comentou, que é excelente, assim, teve um processo de produção super democrático, horizontal, transversal, consultando a cultura de diferentes regiões, aprendendo receita com diferentes grupos de pessoas, uma coisa bem bonita, sabe? Defendendo o aleitamento, protegendo o aleitamento. E, de repente, vem a indústria e bate pé e diz assim, não, o que vocês estão pensando de informar a população com essa ciência aqui traduzida, preparada para as pessoas se empoderarem? E finca pé, vão mudar o termo, vamos complicar as coisas, porque assim, bonitinho, explicadinho, não pode. As pessoas vão mudar a cultura, elas vão aprender a se alimentar, elas vão aprender a se cuidar. Que palhaçada é essa, né? Pra quê, né? E aí, que importante o que a Rita falou, de que tem gente fazendo incidência política, né? Estamos falando da HPAM, mas eu vou comentar com vocês também que nós, consultoras de aleitamento, nós temos a HCAM, que também é uma associação que procura se posicionar, né? Agora, por exemplo, durante a pandemia, sempre em defesa da vida, né? E o aleitamento, para mim, é uma bandeira muito, muito bonita, porque ele defende a vida, né? Defende a nossa sobrevivência, e ele é a entrada, né? Nossa porta de entrada para esse mundo, para essa cultura. É o primeiro que a gente recebe do mundo, põe o mundo para dentro da gente, é esse leite, o primeiro alimento, né? Então, ele é muito importante e ele pode nos servir a todos, até aquelas pessoas que não querem ter filhos, que não querem reproduzir. Mas se elas têm empatia, se elas são seres sociais, elas também precisam defender o aleitamento, também precisam se posicionar. Porque a gente tem que, como sociedade, cuidar dos nossos bebês. Senão, que futuro que a gente tem? Explica para nós o que é a HCAM. A Associação Gaúcha de Consultoras de Aleitamento Materno. É uma associação que procura organizar o nosso trabalho, né, deixar ele com estándar profissional, e o que a gente faz é oferecer apoio para as famílias. Porque, assim, a OMS recomenda, né, promoção, proteção e apoio do aleitamento. E aí, o que é isso, né?
Promoção é tu poder dizer, como sociedade, te posicionar e dizer, é o alimento ideal, né? Proteção, então, informar as pessoas. Proteção são as leis, as medidas, as políticas que protegem, como a licença maternidade, os lactários nas empresas grandes, a hora do aleitamento, elas protegem como política. Mas o apoio realmente é o quanto a sociedade, as redes de apoio, os espaços que as gestantes vão utilizar como posto de saúde, hospital, conseguem viabilizar que o aleitamento simplesmente, porque não é simplesmente dizer, legal, quero dar de mamar. Existem muitos desafios e existe muito conhecimento produzido para poder sustentar que as mães e os bebês consigam dar de mamar. Então, nós, como sociedade, temos que oferecer apoio. Oferecer apoio pode ser estender a mão para uma vizinha e dizer se precisa que faça o almoço ou lave a roupa para ela, porque ela está com um bebezinho pequeno, né? Pode ser assegurar que dentro da minha empresa as normas sejam respeitadas e as mulheres sejam contratadas e haja uma paridade de gênero, que as mulheres não sejam excluídas porque são as responsáveis pelo cuidado da criança. Então, pode ser se eu sou um provedor, né, da indústria, que eu tenho cuidado, que eu esteja produzindo produtos que não vão prejudicar essa mulher e esse bebê. Então, todo mundo pode fazer alguma coisa pelo aleitamento, mesmo sem ter bebê em casa. Né? Eu acho que isso é super importante. Então, é a primeira alimentação que não consegue se desligar da outra alimentação, porque uma mãe, para dar de mamar, ela precisa comer. E ela precisa não estar exposta a venenos. Né? Então, é uma responsabilidade de todo mundo e é um direito também. Maravilha. É complexo, hein, Milanês? Não é fácil. Aliás, se fosse fácil, não era para nós, né, tia? A gente encara as coisas que... Eu queria, Rita, que tu explicasse um pouquinho mais sobre cadeia curta e quem é que leva vantagem na cadeia curta, o que acontece com o produtor, o que acontece com a pessoa que consome, com o cidadão, né, consumidor. E mostra aí, fala um pouco sobre essa questão de cadeia curta aí, para a gente entender melhor. Tá bom. Antes, eu só queria fazer um gancho, né, com a fala da Ana, super linda e importante, né, a questão de cultura, né? Então, assim, por exemplo, a regulamentação de propaganda para alimentos infantis e alimentos mesmo, a gente não está conseguindo fazer tributação sobre bebidas açucaradas, né? Refrigerantes e outros néctares que não são sucos de fruta natural. Na Zona Franca de Manaus, os refrigerantes, eles não pagam impostos na produção. Deveria ser o contrário. Tem países fazendo justamente, taxando mais impostos, e, em consequência disso, diminui o consumo desses ultraprocessados. Né? Então, como a gente tem que também lutar, né, para que essas ações sejam de fato que aconteçam, né? Rita, mas aí voltando, diga. Rita, só para já que tu tocou nessa questão dos alimentos açucarados, e aqui no Rio Grande do Sul, no andamento da reforma tributária, foi a primeira área que conseguiu vantagem dentro do gabinete do governador quando foi encaminhado o projeto a partir da Secretaria da Fazenda. Né, eles conseguiram, através de lobby direto dentro do Palácio, que reduzisse o imposto previsto na reforma tributária. Logo, uma coisa que não oferece nada de bom, né, Rita? Nada, porque às vezes a gente pensa assim, olha, o preço, eu vou comprar um alimento, eu acho que o preço é muito caro, custa R$70 o quilo. Gente, R$70 o quilo é muito caro. Agora vê quanto é que custa 250 gramas de um salgadinho e transforma isso em quilo e vê o preço que sai o quilo de uma porcaria. Não é? Que não tem nada, né? Que não tem nada. Não tem nutriente, muito pelo contrário, tem substâncias que não nos fazem bem. Então, eles são caríssimos, né? É um engano, assim, da população. E eu acho que isso a gente tem que também estar mostrando, né? Aí o Milanês fala das cadeias curtas, né, de alimentos, que são as feiras diretos dos produtores, né, que é o caso da nossa feira agroecológica, que é uma feira que ela nasce junto, né, com o movimento ambiental aqui junto com a Agapan, no Rio Grande do Sul,
ela é pioneira também, né? Alguns dizem que é a primeira feira, outros a segunda, mas não importa, nasceram há 30 anos atrás, né, essas feiras, e realmente, assim, eu acabei fazendo meu estudo nessa feira, porque eu sou uma que frequento há quase 30 anos a feira do Bonfim, ali pode chover, tá frio, de qualquer jeito eu sempre vou, né, porque aí estudando um pouco feiras, eu descobri que a palavra feira significa festa, em latim, é dia de festa, e realmente é, né, para mim é uma festa aí a feira. E a feira, então, quando eu entrevistei produtores, consumidores, nas falas das pessoas emergiram algumas questões, assim como a questão dos alimentos orgânicos, como sendo o único alimento que leva a saúde para as pessoas, né? Aparece a agroecologia também como um consumo político das pessoas, elas sabem que consumindo, elas estão se posicionando, né? E eu gosto muito daquela frase, até tá aqui ela, ó, que comer é um ato político, né? Então isso aparece muito na feira, nas falas de produtores e consumidores. E outra coisa muito linda também que emergiu das falas foi a questão das relações entre as pessoas, né? A relação de confiança, de sociabilidade, que a feira é essa festa, né? E transgeracionalidade também, né? Então, que coisas importantes que têm a ver com a sobrevivência mesmo do planeta, né? E tudo isso aparece na feira agroecológica, né? A feira é um momento social, é um momento de festa, né? E aí, se a gente for olhar os preços dos alimentos vendidos na feira, eu faço muito essa comparação, né, em aula com os alunos, enfim, verificar o preço dos alimentos da estação na feira agroecológica, comparar com os alimentos orgânicos do supermercado e também em feiras convencionais. E aí os alunos se surpreendem, porque realmente tem alimentos da estação que eles não são mais caros na feira agroecológica. Então isso é um mito que a gente também tem que desmanchar, né? E obviamente quanto mais se consumir, mais, né, tiver demanda pela agroecologia, mais alimentos a gente vai ter, né, mais acesso e, consequentemente, o preço, porque os produtores, mais do que ninguém, merecem ter uma vida digna, que esse alimento realmente faça eles sobreviverem de forma digna, né? E não esse ultraprocessado que se paga pouco e que é muito, porque ele causa danos ambientais na sua produção, na sua cadeia toda de produção e para a saúde da população, né? Então a gente tem gasto de várias formas com esses alimentos, né? Então isso é importante a gente pensar, fazer essa reflexão. Ana, eu sei que, além de bióloga e assessora de amamentação, tu és doula. Eu queria que tu falasse alguma coisa de depoimento da tua experiência, o que tu visse de diferente, se é que tu viste, em crianças alimentadas com alimentação orgânica agroecológica, né? No desenvolvimento, ou na saúde, ou seja lá, no que for, se existe alguma diferença, se tu reparasse isso. Então, quando eu comecei a contar para vocês, assim, que eu sou apaixonada por essa questão da amamentação, porque eu acho que no período reprodutivo, as pessoas se colocam em contato com a próxima geração, né? Então, quando os pais, eles sabem que eles vão, né, aportar nessa continuidade da espécie, eles começam a se questionar, será que isso que eu estou fazendo é o ideal? Porque eles sabem que aquele momento é muito delicado. Então, muitos casais, muitas famílias conseguem rever a sua alimentação, começam a ir às feiras, começam a cuidar da alimentação deles, pensando nessa futura geração que está ali crescendo. Como doula, que o trabalho da doula é fazer o acompanhamento dessa família enquanto gestantes, enquanto nessa transição que é o parto, que também é um evento bem especial, né, de como a gente está recebendo esses serizinhos nesse mundo, como que eles está sendo a experiência deles de sair
do paraíso, né? Porque na barriga lá é o paraíso, tudo está absolutamente organizado para a sobrevivência, e vir aqui para o lado de fora, se encontrar com a gente nesse mundo aqui, que nem tudo são flores, né? Então, o parto é muito importante. A gravidez vai ser muito importante para essa família, né? Vai ser importante para a criança. E as escolhas e a oportunidade de reflexão que esse evento tão importante traz pode mudar muitas escolhas. E as famílias tendem a fazer um desencadeamento de escolhas. Então, se eu quero um parto natural, eu também quero uma alimentação natural, eu também quero o aleitamento, porque tudo faz sentido e se conecta nessa questão da nossa saúde, que nada mais é como a sustentabilidade, que é a saúde de todos, né? A saúde individual, a saúde coletiva, a saúde da natureza, do meio ambiente. Então, assim, com essa experiência que eu tenho de ter trabalhado em casa de parto, de estar em contato com comunidades que têm oportunidade de acessar esse conhecimento, de fazer escolhas, né? Porque a gente tem que lembrar também na questão de oportunidade, que há muita desigualdade de oportunidades, mas há comunidades que têm a oportunidade de acessar e começam a fazer escolhas que vão na direção da sustentabilidade, que pode ser envolvendo as fraldas que não vão poluir porque não são descartáveis, né? Pode ser envolvendo da alimentação da gestante e do bebezinho. A questão da introdução alimentar, que é quando o bebê, a partir dos 6 meses, começa a conhecer os alimentos sólidos, né? Que ele já conhece o grande alimento dourado, que é o leite materno. Mas ele começa a conhecer, costuma, inclusive na nossa cultura convencional, ser bastante preservada. Então, assim, mesmo a própria medicina tradicional, mesmo a cultura do saber comum, costuma cuidar esse início da alimentação dos bebezinhos, né? Só que a nossa cultura tradicional, ela cuida só o comecinho. Daqui a pouco o nenenzinho já está sendo exposto a refrigerante, doce, açúcar, corantes, conservantes, que são coisas, assim, péssimas. E nesse momento que ele está em plena formação, inclusive do cérebro, é muito importante não estar exposto. Então, sim, observando que as famílias vão encadeando essas escolhas para o lado agroecológico, para o lado da sustentabilidade, a gente vê crianças bastante plenas no seu desenvolvimento, né? Isso vem muito junto, felizmente, quando a gente destapa, né, uma caixinha de conhecimento, a gente acaba destapando outras, a gente acaba entrando em redes, estando em contato, e a gente acaba descobrindo que sim, tu pode ter, por exemplo, eu tenho um de 10, um de 8 e uma de 5 que nunca provaram refrigerante, e não pretendem provar, e não porque eles não podem, e sim porque eles sabem, e eles ficam tristes, eles veem outras crianças tomando refrigerante, eles me dizem, mãe, tu não vai acreditar, eu vi uma vovozinha dando refrigerante para uma criancinha pequena, mãe. E eles dizem, inclusive, quando a gente educa as crianças, eles acreditam na gente, né? Uma criança vai acreditar nos seus pais, então eles vêm me dizer, mãe, por que tem pais malvados que dão isso para os seus filhos? E eu explico que não é uma questão de ser malvado, é uma questão de acesso a conhecimento, né? Infelizmente, a cultura impõe uma coisa que os meus filhos pequenos conseguem perceber que é maldade, para as pessoas vendendo como sendo qualidade de vida, como sendo acesso, como sendo status econômico, eu consumir coisas tóxicas. Então, assim, sim, nós vamos ver que as famílias que têm acesso a esse conhecimento, que conseguem acessar essa alimentação, seja porque são famílias que estão lá na base da produção agroecológica e acessam da terra, que é uma oportunidade linda, ou porque são famílias que acessam na feira, né, protegem essa gestante, protegem esse bebê, as crianças manifestam isso. Isso é muito evidente. E assim como, seja pessoas que têm dinheiro, que têm acesso econômico, mas não têm acesso a essa cultura, né, acreditam na falácia de que quanto mais caro, quanto mais industrializado, melhor, ou nas famílias que não têm acesso econômico e nem acesso a esse conhecimento, nós vamos ver crianças muito mais alérgicas,
né, com várias questões de comportamento que muitas vezes podem ser induzidas pela alimentação, né? Então, por exemplo, o próprio espectro autista, nós sabemos que não é a causa, mas o estado inflamatório do corpo, ele pode agravar muito questões psíquicas, né, ou cognitivas. Então, existem muitas pessoas, linhas por aí, que vão tratando doenças autoimunes, questões cognitivas, tirando essa alimentação tóxica das crianças e observando que elas vão saindo de um estado inflamatório, ou seja, o que é uma inflamação? É o corpo fervendo, tentando se livrar de coisa ruim. E essas crianças que vão saindo desse estado inflamatório e vão melhorando de coisas que não eram nem físicas, eram coisas cognitivas, coisas psíquicas, comportamentos. Então, assim, é muito impactante, tem bastante informação disponível, inclusive na Netflix tem documentários muito legais sobre alimentação, a cura através da alimentação, e as crianças são as que mais manifestam isso. E o legal é isso, assim, ó, que, felizmente, eu como mãe, né, fico faceira, feliz da vida, quando eu vejo que os meus filhos conseguem encontrar amigos que têm a mesma cultura que eles, né, onde eles não vão ser os estranhos que não tomam refrigerante, e sim que eles vão na casa do amiguinho e vão poder ter acesso à água, a sucos, a chazinhos, e podem compartilhar essa cultura, porque é uma cultura, e a gente precisa ser a resistência dessa cultura, né, porque eu preciso decidir o que eu vou dar para minha criança, e não o mercado, né, e é uma batalha forte, né, gente, é dose. Então, a gente precisa acessar, por exemplo, esse recurso maravilhoso que a Ritinha falou, que é as receitas, que é cozinhar com as crianças, né? Inclusive, eu tenho uma coisa para contar muito orgulhosa, de que hoje, enquanto eu dava uma consulta para uma mãe peruana, eu comecei a sentir um cheiro de bolo. E quando eu saí da consulta, eu desci as escadas, um pouco preocupada e um pouco curiosa, o que tinha acontecido ali, e a minha filha de 8 anos me mostrou que ela tinha feito por primeira vez o seu bolo do início ao fim. Eu já tinha ensinado algumas vezes, mas ela fez do início ao fim, incluindo lavar a louça. Eu quase morri de orgulho. Né? Então, assim, a culinária também é uma resistência cultural, né, Ritinha? A avó Ritinha, né, é o exemplo aqui. Então, assim, fiquei muito orgulhosa. Crianças de 8 anos podem fazer o seu próprio bolo de chocolate com casca de banana. Maravilha. Já que tu falou hoje, né, só para lembrar para quem está nos assistindo, nós estamos gravando hoje, 28 de setembro, né? Esse programa de hoje é gravado, então está indo ao ar agora dia 6 de outubro, mas estamos gravando dia 28 de setembro, que casualmente, 28 de setembro, é o aniversário da minha filha, que faz 19 anos hoje, 28 de setembro, e à medida que falava nisso, eu ia lembrando que na alimentação dela também foi assim. E começou a ficar mais difícil um pouquinho quando entrou na escolinha e quando começou a caminhar nos supermercados, porque nos supermercados, a altura dos alimentos super coloridos e bonitos e com os bonequinhos que eles gostam é os olhos deles. A gente adulto, às vezes, nem enxerga, porque está olhando aqui mais em cima, né, e eles enxergam aqueles alimentos ali embaixo. Então, é uma luta, como tu dissesse, muito dura contra um marketing de um comércio que não está nem aí preocupado com a questão da qualidade da alimentação e da saúde humana. E lembrei também, Milanês, antes de te passar aqui, já, olha, pessoal, nós temos que correr aqui para encaminhar o encerramento. Eu só estava lembrando, já deixo como uma dica de Netflix, já que tu falasse também, do filme Capitão Fantástico. É uma maravilha a forma como ele criou os filhos fora da sociedade, eles foram, na verdade, para o meio do mato, né, ali mais próximo da sociedade, com uma mentalidade, com uma consciência ampla dos filhos que os coleguinhas e depois parentes que estavam na educação tradicional não conseguiam compreender o quanto que eles conheciam tanto essa realidade. E, Milanês, outra coisa que eu não queria deixar passar aqui, embora nós estejamos aqui no dia 28 de setembro nessa gravação, no dia 24 saiu uma informação de que, no dia 24 de setembro, né, de que estudos apontam que o bioma Pampa do Rio Grande do Sul perdeu 21% da vegetação nos últimos 34 anos, e que 41% dessa área é da agricultura, né, da agricultura aqui no Rio Grande do Sul. O que esse dado representa aqui para nós, assim, ter 41% da agricultura,
31% de formação campestre e 13% do que eles chamam de floresta. Isso é uma loucura. Nós estamos vivendo, nós tínhamos, não por mérito, talvez um pouquinho por tradição, preservado esse bioma, que o estado do Rio Grande do Sul é o único que possui esse bioma, né, que é dividido com outros países, e nós tínhamos esse bioma razoavelmente preservado até 30 anos atrás. E primeiro veio a silvicultura, que na verdade nem é silvicultura, é monocultura de eucalipto, né, para interesse de multinacionais de países ricos, né, usarem a nossa terra aqui para exportar produtos e ficar com a poluição nossa, a destruição ambiental nossa. E agora entrou a soja, essa que está matando a Amazônia, e esta que agora está matando o Pampa. Pampa é esse que nos dá, sem nenhum excesso sem risco, sem precisar investir muito, nos dá a melhor carne hoje do planeta, com certeza, porque é um bioma cujos ecossistemas chegam a ter 150 tipos diferentes de alimentos para o gado que vive ali. Então é um equilíbrio nutricional, é tudo isso que se falou para as pessoas, é para um animal que vive saudável e feliz, solto, e que nós estamos destruindo, substituindo por uma cultura que nem alimento é, porque a soja consumida da forma que carne de soja, é tóxica, é destrutiva do sistema imunológico, ela ela é uma espécie de disruptora endócrina natural, porque ela é estrogênica, ela tem efeito estrogênico na saúde, e ela é descalcificadora, que a maioria das pessoas está tão preocupada de ter cálcio. Então, é uma loucura, nós estamos pondo lá, na verdade, isso tudo, né, Everton, é para produzir ração para os porcos, na maioria chineses, entende? Então, nós vamos mandar veneno, soja envenenada para os chineses e consumir alguma nós. Só que o veneno, a grande parte do veneno, fica no ecossistema, fica no rio, fica na água que a gente bebe. Então, esse negócio de, estamos exportando soja, nós estamos exportando a saúde dos brasileiros, porque nós vamos intoxicar os porcos lá com veneno, mas 90 e tantos % do veneno fica aqui na água que nós bebemos. Então é uma loucura o que nós estamos vivendo, né? É o contrário de tudo que estás falando. Isso é a agricultura para o extermínio, para acabar com as pessoas, acabar com os alimentos, com a qualidade. Eu entendi que a Rita estava querendo se somar aqui em algum comentário. Milanês, eu acho que a gente vai fazer um encaminhamento assim agora, eu até peço desculpas aqui para os nossos ouvintes, que se eu misturei um pouco os assuntos, mas na verdade o nosso programa ele tem essa característica um pouco de ser revista, né? Nós temos a pauta principal, que está aqui a Rita e a Ana para nos trazer esse conteúdo, mas também não podemos deixar passar o que está acontecendo aqui de uma forma geral, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nem falamos nas queimadas do Pantanal e da Amazônia, porque como o programa está sendo gravado, a gente corre um certo risco, né, de ficar um pouco obsoleto, até porque teríamos um programa ao vivo antes desse gravado, uma confusão. Eu queria já passar aqui, Milanês, para a gente fazer um encaminhamento final, né, uma rodada de encaminhamento aqui com a Ana e com a Rita, e já agradecendo aqui a presença de vocês. Vamos começar contigo então, Rita, pode ser? Claro. Não, eu acho que o que Milanês acabou de falar tem tudo a ver com a questão alimentar, né, que a gente falou hoje aqui no Sobrevivência, que tem essa relação direta com a questão ambiental. Então, assim, por isso que eu comentei que comer é um ato político, né, dependendo do que a gente consome, daquilo que a gente escolhe enquanto comida, isso tem consequência ambiental, sim, direta, né, então, assim, é preciso que a gente faça essa reflexão, né, das consequências daquilo que a gente escolhe enquanto alimentação. Tá certo, muito obrigado, Aninha. As palavras finais aí para a gente concluir. Eu sei que tem muito assunto, teria muito mais a falar, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente retome, né? As palavrinhas finais, então, neste programa nosso de hoje. Então, eu queria agradecer o convite, né, e também aproveitar a deixa da Rita e dizer mamar também é um ato político, né? E se você não é mãe, não está gestante, não vai oferecer o peito, você pode oferecer apoio,
né? Seja o lugar que tu ocupe na sociedade, seja profissionalmente, seja politicamente, ou seja, inclusive nas relações interpessoais, né? Então, acho que é uma responsabilidade de todos assegurar esse direito para essas crianças e para essas mães. Tá certo, muito obrigado. Francisco Milanês, então, nosso guru, que inclusive me dá a honra de estar intrometido aqui no meio dessa família aí maravilhosa, né? Estamos quase 100% em família aqui. Me deu a honra de participar desse programa também. Fala aí teus apanhados finais. Estamos todos numa família, né? A humanidade é uma coisa só, né? Nós temos que ter essa noção que foi tão bem colocada pela Ana e pela Rita, de que pertencimento a uma sociedade que não acaba na nossa espécie. Essa sociedade permeia, e como o programa Sobrevivência permeia todos os temas, permeia todos os tipos de vida. A Agapan sempre tem esse lema: a vida sempre em primeiro lugar. A vida, toda a vida é boa, toda a vida é importante, qualquer tipo de vida vale a pena. Então, acho que foi um belo dia uma bela encontro, digamos, do sobrevivência, porque estamos falando da coisa mais essencial, da coisa sem a qual nós nem sobrevivemos, que é o alimento, e que faz toda a diferença o tipo de sobrevivência que nós vamos ter com o tipo de alimento que nós consumimos. Eu agradeço a presença das duas e me despeço, Everton. Maravilha, Milanês, em alto nível, é uma sobrevivência com qualidade, né? É isso que a gente quer, não apenas sobreviver de qualquer forma. Queria agradecer muito aqui aos ouvintes da Rádio Ipanema Comunitária que estiveram conosco até agora, agradecer também à Rede Soberania, Brasil de Fato, que nos apoiam em retransmitindo as nossas lives, o nosso programa, né? Todo o nosso conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado, Maria Rita, muito obrigado, Ana Milanês, Francisco Milanês, um grande abraço até vocês, para vocês, e até a próxima semana aqui no Sobrevivência. Tchau, tchau.